Senhor Deus, obrigado por nos trazer aqui, um lugar tão agradável, num momento tão agradável, entre irmãos e amigos, para estudarmos a Tua Palavra e para pensarmos um pouquinho sobre coisas tão importantes na nossa vida que fazem a diferença. Esteja aqui conosco neste momento, tocando a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe um papelzinho aqui, porque hoje eu não dei bobeira. Às vezes eu me emociono, aí eu pensei, vai dar. Eu vou usar durante a mensagem. Aí o Pedro me complicou a vida, já comecei a usar antes. Já está molhado. Vamos deixar aqui, vamos ver se vai ser suficiente. Então, hoje nós tivemos o nosso encontro do Princípios, que você está convidado. Princípios é um encontro de estudo e debate a respeito da Palavra de Deus, que acontece antes do momento do nosso refúgio. Nosso refúgio começa aqui às 17 horas. Se você quiser participar, muito simples. Venha uma hora antes, das 16 às 17. Temos ainda alguns lugares e você pode se inscrever com a Gabi, ou com o Rodrigo, ou com o Gabriel. E aí eles vão pegar o seu nome, você vem na próxima semana. Nós tivemos já 2 encontros, você não perde nada, porque a gente faz uma revisão dos assuntos anteriores. Eu sei alguém que nunca vai perder, né? Que viajou, chegou ontem, né, Marineide? Para não perder os nossos encontros. A Marineide é aquela que na escola nunca faltou. Mesmo doente, ia. Sabe o que aconteceu comigo? Assim, eu fiquei meio chato assim também. Eu estava, desde que eu cheguei aqui na Bélgica, a gente tem uma reunião do encontro dos pastores de toda a Bélgica e Luxemburgo uma vez no mês. E eu nunca perdi nenhum. E aí teve uma vez que eu estava com licença médica, porque eu estava com minha pressão, estava muito alta, e eu fui. Quando eu chego lá, meu chefe falou para mim, vai para casa, o que você está fazendo aqui? Você está de licença médica. Eu falei, não, é que eu nunca perco a reunião, eu tenho que estar aqui. Ele falou, não, senão se eles descobrirem que você está trabalhando no dia que a gente deu licença, lá fui eu e você. A gente não perde, né, Marineide? É isso aí. É tipo assim, olha só, na montanha, o que é, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, porque está aqui o Maurício e a Alessandra já tiveram nessa montanha. Cadê? O Jean está aí? Ou está com a Júlia? Está com a Júlia. O Jean esteve nessa montanha. Quem mais esteve nessa montanha? Já saíram, né? O Tiago Andrade. Essa foto aqui não é qualquer montanha. Essa aqui é a montanha onde Jesus fez o sermão da montanha. E quem quiser, ano que vem, a gente está organizando a viagem no primeiro semestre do ano que vem para voltar lá. Eu já estive nessa montanha 4 vezes. Tá, já tá, seu nome está na lista, né, Marineide? Presente, ela já falou. Marineide está lá. Vamos lá, né? Porque sua filha já foi 2 vezes. Né? Não levou a mãe por quê? Agora você vai levar, você vai também. A terceira. Eu fui um bom filho, que eu levei minha mãe. Meu pai, a saúde não permitia. Depois, ano passado, eu levei meu pai. Momento talvez mais emocionante da vida dele. Tinha que ver um homem de 80 anos. Pensa num homem feliz. Meu pai estava lá, feliz. Essa é a montanha. E lá embaixo que você está vendo, é a musiquinha que meus meninos cantam todo dia lá em casa. É o Mar da Galileia. É o Mar da Galileia. Eles já estão querendo ir lá, porque todo mundo já foi lá. O papai foi, mamãe foi, vovô, vovó. Eles querem ir lá. Então, aqui embaixo fica uma cidade chamada Cafarnaum. E era ali que Jesus passou a maior parte do ministério dele, pregando. E é daqui que provavelmente eles saíram de barco para ir para Gadara. Então, vamos atravessar para o outro lado, está lá em Lucas, capítulo 4. Foi daqui que eles atravessaram. Esse lago tem 12 quilômetros de uma lateral à outra, e no comprimento são 25 quilômetros. Então, não é um laguinho, é um senhor lago. E aqui, em cima desse monte, Jesus fez o grande sermão da montanha, que nós vamos estudar esse mês. Alguns assuntos, porque ele dá uma aula de como viver. Ele fala de problemas da vida, ensina a gente a como se relacionar, fala a respeito da oração, como deve orar, como não deve orar, como deve jejuar, que a gente deve amar os inimigos, que a gente não deve fazer juramentos, como deve ser um cristão. Ele começa com as bem-aventuranças, né? Fala sobre adultério, sobre casamento, sobre jejum, né? Fala que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Tem tanta informação. Mateus escreveu isso aqui, ele fez um resumo, porque eles passaram o dia ali. E se você lê isso aqui, dá uns 30 minutos, lendo assim devagar, você lê tudo. Mas Jesus ficou o dia inteiro. Então, Mateus, inspirado, pegou o que tinha de principal e colocou ali. E esse mês, que tem uma surpresa, porque geralmente as nossas séries são por mês. São 4, mas tem uma coisa nesse mês. Não tem 4
finais de semana nesse mês? Tem 5. Então a surpresa é o 5º. Aguardem. Então, ansiedade, vamos falar sobre o inimigo, julgamento e perdão. E hoje o tema é sobre ansiedade. Agora eu quero saber quem tem coragem de dizer assim, ó, eu sou uma pessoa ansiosa. Não dá para contar. Eu achei que só o Kasler ia levantar a mão. Cadê o Kasler? O Kasler já sumiu. Ele já falou para mim logo no começo. Falou assim, eu sou muito ansioso, eu quero as coisas para ontem. E aí, olha só, pelo menos 40% aqui, quase a metade, levantou a mão. Então, vamos resolver o problema da ansiedade hoje? Porque Jesus, ele apresenta essa questão bem no meio do Sermão da Montanha, que está no capítulo 6. Ele fala, explica e ele dá a receita, o remédio, a cura para a ansiedade. E eu vou dizer para vocês, funciona. Porque eu vi em primeira mão. Antes da gente chegar lá, uma coisa importante você saber a respeito de Jesus. Não é por acaso que ele levou o povo para aquela montanha para falar com eles. Porque nesse livro chamado Ciência do Bom Viver, página 52, diz que Jesus fazia 4 coisas toda manhã. O alvorecer encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Com cântico saudava a luz matinal. Então Jesus fazia 4 coisas toda manhã. Ele cantava, louvava a Deus, ele estudava as Escrituras, ele orava e meditava. Então, são 4 coisas que nós deveríamos copiar e fazer também, todos os dias, para a gente estar bem, forte, fisicamente, emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente, como Jesus, por isso que ele venceu. Agora, olha que bonito isso aqui, nesse mesmo livro, página 54. Cristo gostava de reunir o povo em torno de si, sob o azul dos céus, numa relvosa encosta, ou à margem de um lago, da Galileia. Ali, rodeado pelas obras por ele próprio criadas. Olha que coisa profunda. Era-lhe possível atrair-lhes a atenção das coisas artificiais para as naturais. Olha que coisa linda. Jesus levava as pessoas para a natureza, detalhe, que ele mesmo criou. Para ali as pessoas terem contato com Deus, com ele, e através da natureza e com a natureza. O melhor lugar para ter contato com Deus era isso que Jesus fazia. Toda madrugada, à noite, ele se retirava para um lugar solitário, no meio da natureza. Porque isso tem um efeito sobre nós. Agora, senta que lá vem a história. E a história que está nesse livro. Mas esse livro, esse aqui eu fiz esse livro por ser uma paixão. Não tenho mais aqui. Lá no Brasil, o pessoal acha que consegue comprar ainda no site. Mas eu prometo que eu trago quem quiser. O nome desse livro chama Como Foi? Porque eu sou muito curioso, admito. Muito curioso. E a minha curiosidade começa assim. Se eu visito alguém e é um casal, e estão namorando, estão noivos ou casaram, eu pergunto exatamente isso. Como foi? Como foi que vocês se conheceram? As histórias, não tem história ruim. Toda história é boa, é muito boa. E aqui eu tenho a minha história e de alguns amigos, são 9 histórias nesse livrinho. Esse aqui está número 1, ó. Quando vier o número 2, quem sabe a sua história vai estar lá. Aí você me conta e eu vou colocar lá. E é muito engraçado entrevistar os casais. Eu tenho mais de 50 histórias gravadas, já preparadas para fazer os próximos livros, porque a mulher ela conta a história de uma maneira, o homem de outra. E é muito legal os dois juntos ali, porque eu não lembrava disso. Não, eu não disse isso, não foi bem assim. Não, isso aí, ele sempre diz isso, mas não foi isso que eu falei. É muito engraçado. E o homem, ele gosta de ressaltar os pontos engraçados. Ele não tem vergonha, ele conta mesmo. E a mulher já mais um lado romântico e tal. Geralmente é assim, mas as histórias são muito boas. Mas eu quero contar para vocês como eu conheci a mulher mais ansiosa do mundo. E é por isso que eu vou contar essa história para vocês. Porque quando eu vi aquela mulher, que para mim era a mulher mais linda que eu vi na minha vida, eu não imaginava que ela era também a mulher mais ansiosa do mundo. E aí, quem é de Goiás? Cadê o pessoal de Goiás? Levanta a mão aí. Tem mais gente de Goiás? Cadê? Sumiram, os goianos foram embora. Tem gente que morou em Goiás. Você morou em Goiás, Maria? Morou, né? Então tá bom, você vai entender. Porque lá em Goiás tem o Geraldinho, contador de caos.
contador de histórias. E ele conta que teve um matuto lá, ele conta a história dele, né? Diz que a mulher dele estava assim, com muito problema de saúde, ele levou no médico e falou assim, uai, doutor, eu trouxe aqui minha mulher para o senhor dar uma reforma nela para mim. A Michelle, depois que eu casei com ela, eu estava assim, acho que vou ter que levar ela de volta, veio com defeito de fábrica, vou levar para o médico fazer uma reforma. Porque uma mulher ansiosa, eu não sabia, mas eu conheci a Michelle assim. Eu fui para o melhor estado do Brasil, eu sou paulistano, São Paulino, não podia ser mais perfeito, né? Fala sério. Mas aí eu fui para o Rio Grande do Sul, melhor estado do Brasil. Minha sogra está assistindo. Então, eu fui para o Rio Grande do Sul, melhor lugar do Brasil, povo alemão, italiano. Italiano é o melhor povo do mundo. Aí era professor na escola e a semana que eu cheguei lá para trabalhar, eu saí da sala dos professores, tinha um corredor bem comprido, e lá na frente a secretaria, e geralmente é cheio de gente ali. Mas naquele momento, naquele dia, e o engraçado, quando a coisa é muito forte, a gente nunca esquece, né? Eu lembro a data, isso era dia 8 de agosto de 2003. E eu saí por aquele corredor, e eu fui andando, e de repente vem uma figura vindo de lá. Que quando eu vi, meu coração, o batimento... Cadê o Pedro? Pedro fez assim... Saiu do compasso. Quando eu vi, eu não acreditei no que eu estava vendo. Uma mulher, mas não sei nem como definir. Cabelo liso, escuro, um rosto branco. Era inverno, né, em Porto Alegre, um sobretudo que vinha até aqui assim, ela estava de preto, uma bota até o joelho. E ela veio assim, desfilando. Eu não sabia, ela era modelo. E ela sabia desfilar, né? E veio assim, ó, que como não tinha ninguém, eu fiquei à vontade para olhar mesmo. E ela, sozinha para olhar, estava ali para mim. E ela nem me viu, ela não me viu. Passou batido assim, como se não fosse nada. Realmente ela não me viu. Eu testei isso depois, realmente ela não olha. Ela veio, passou, como não tinha ninguém, eu estava indo assim, ela veio, eu parei. Não tinha ninguém, eu parei, fiquei olhando e fiz assim. Eu tenho que descobrir quem é essa mulher. Ainda vou descobrir quem é essa mulher. Fiquei impressionado, passou a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Passam-se alguns meses, teve um curso, uma palestra, que alguns de vocês conhecem, Michelson Borges, que foi naquela escola fazer uma palestra sobre evolucionismo e criacionismo. E aí eu estava na sala dos professores, e a professora de biologia estava lá com duas moças conversando. Eu olhei para uma das moças, cabelo preso, óculos, uma calça jeans, sim, normal. E me chamou tanto a atenção aquela moça, eu falei assim, peraí, vou chegar naquela rodinha ali para ver como que está o assunto. E fui de intrometido lá, e cheguei lá, e fiquei ouvindo, olhando para aquela moça, impressionado. Tudo bem. Isso era no mês de novembro de 2003. Aí, em 2004, em maio, aparece uma nova professora, que fazia biologia e ia cuidar do laboratório da escola. Aí eu olhei para um outro professor e falei assim, quem que é aquela ali? Aí ele falou assim, é uma ex-aluna, foi uma excelente aluna, todo mundo conhece ela, gosta muito dela, ela vai cuidar do laboratório. Eu fiquei impressionado olhando assim. E aí as coisas foram acontecendo, a gente fez amizade, começamos a conversar. Depois eu fui descobrir que eu me apaixonei pela Michelle 3 vezes sem saber que era ela. Era para ser mesmo, porque ela era do corredor, era ela que estava lá naquela palestra, né, aquele seminário de criacionismo e evolucionismo, e era ela que apareceu lá para cuidar do laboratório. 3 vezes eu me apaixonei por ela, sem saber que era ela, porque ela estava bem diferente as 3 vezes, conversando depois. E ela é uma mulher muito determinada, muito forte, porque foi muito interessante o que aconteceu. A gente começou a conversar, a coordenadora da escola já tinha dado aula de inglês, substituindo a professora de inglês, aí ela tinha que fazer isso pela primeira vez. Como eu já tinha feito, a coordenadora falou assim, vai lá, conversa com a Michelle e dá umas dicas para ela como fazer. A gente conversou 5 minutos sobre a aula e ficamos conversando 1 hora. Aquela 1 hora deu para já descobrir que a gente ia passar o resto da vida conversando, porque a conversa foi muito boa, mas muito boa. E aí a amizade foi. Até que, algumas semanas depois, ela olha para mim e diz assim, você tem certeza que quer namorar comigo? Aí eu, sim. Por quê? Não, porque se a gente namorar, a gente vai casar. Eu falei, então tá bom, estou sabendo, estou informado. O plano está todo feito, eu só tenho que dizer aceito, né? Ela deu o primeiro beijo,
A gente começou a namorar. Obviamente, ela me pediu em casamento. 3 vezes. Ela fala até hoje para mim assim, se não fosse por mim, não tinha acontecido nada, né? A gente estava namorando até hoje, né? Porque eu te pedi em namoro, eu dei o primeiro beijo e eu que pedi em casamento. Muito determinada. E foi um momento muito interessante, porque, por uma série de motivos, minha família rejeitou ela e a família dela me rejeitou. Eu tinha 33 anos, não, na época eu tinha 30 anos, ela tinha 29, ela tinha 21. E, interessante, ela vai fazer 41 em junho. Então, faz 20 anos que isso aconteceu, né? 2003. E que a gente se viu a primeira vez. E aí a família dela me rejeitou totalmente, a minha família rejeitou ela, e nós, eu com 30 anos de idade, ela com 22, tivemos que namorar escondido. Ela fala que foram os 3 meses mais legais da nossa vida. Porque a gente virou adolescente e tinha que namorar escondido. E aí aconteceu uma coisa. Porque eu tinha ido para os Estados Unidos, depois que eu me formei em teologia, para ser pastor missionário, e a minha mãe falou assim para mim, filho, você vai para os Estados Unidos, não casa com americana, não namora e casa com americana. A cultura é muito diferente, casa com japonesa, mexicana, o que você quiser, americana não. E eu pensei, minha mãe sabe o que está falando. Cheguei lá e descobri que minha mãe estava certa. Nunca ia dar certo eu com uma americana. Aí eu voltei para o Brasil como missionário. Missão, encontrar uma esposa brasileira. E funcionou. Encontrei a Michelle e falei, vou casar com a Michelle, tudo certo. Aí eu falei, Michelle, está na hora de eu voltar para os Estados Unidos. Agora eu quero perguntar, tem alguém aqui que já namorou, teve um relacionamento, tem alguém que eu sei que teve, à distância? Ou alguém está tendo um relacionamento à distância? Quem que teve aí? Quanto tempo vocês namoraram à distância? 4 anos e meio. E você? 2 anos. À distância. E deu certo. No seu não deu. Não deu. Temos um exemplo de que não deu. 2 anos. 4 anos deu tudo certo. A Júlia está aí para provar que deu certo. Pois é. Tem gente que não acredita em relacionamento à distância. Bom, na época que não tinha WhatsApp, que não tinha Skype, que não tinha algum meio de... né? Não tinha Zoom para fazer uma reunião de família ali, era mais difícil. Mas hoje em dia não é impossível. Eu falei para a Michelle, eu já era missionário lá nos Estados Unidos, você tem que terminar a sua faculdade, então vamos fazer o seguinte, você termina a sua faculdade, faltavam 2 anos, ela ia acelerar, fazer mais matérias, terminar em 1 ano e meio, eu vou para lá e começo de novo o meu trabalho, e aí eu venho te visitar, ou você vai lá me visitar. Só que não aconteceu. Ela não pôde ir, eu não pude voltar para o Brasil, e a gente ficou 19 meses sem se ver. Só no telefone, na época, e só no Skype, na época, a gente conversava pelo computador. Foram 19 meses sem se ver. E era complicado, porque eu estava lá nos Estados Unidos, numa igreja, e eu vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal se ilude, principalmente as mães, porque elas veem um pastor solteiro e elas pensam assim, melhor opção para minha filha. Aí, de repente... eu, que era meio ingênuo, não percebia as coisas. Era convidado para almoçar na casa de alguém. Aí, quando chegava lá no almoço, aí vinha aquela senhora querida e falava assim, pastor, quem fez o almoço foi a Juliana. Gostou da sobremesa, pastor? Foi a Juliana que fez. Juliana toca piano, é professora. Aí só falta falar assim, ela dá patinha, ela roda. É bem adestrada, né? Mas, e aí estava aquela pressão. E a Michelle também tem pressão no Brasil. 19 meses sem se ver. Aí eu falei para ela o seguinte, devido a uma série de circunstâncias, eu falei, eu não posso sair, deixar meu trabalho nos Estados Unidos, não dava para a gente fazer o casamento no Brasil, a gente resolveu, vamos casar, só nós 2. Tinha 7 pessoas no nosso casamento, lá nos Estados Unidos. Ela foi para lá, e aí ela chegou, e eu conversei com um pastor, um grande amigo do meu pai, inclusive, e eu falei para ele, pastor, é o seguinte, eu não vou dar chance para o azar. Eu não quero que a Michelle chegue aqui, fique 1 mês aí, a gente continua o noivado, namorando, para depois casar e esse 1 mês aí, para quê? Então vamos fazer o seguinte, ela vai chegar e a gente casa no dia seguinte. Ele falou, beleza. Ela chegou, eu nem fui no aeroporto buscar. Foi o genro, Marcelo, genro do pastor, meu amigo, pastor Edemar Lamarques. Aí o Marcelo foi lá, pegou ela no aeroporto, levou para a casa do pastor. Ela tomou um banho na banheira de espuma, se preparou. Ela preparou o buquê de rosas dela. Ela fez o vestido dela. E aí, olha que interessante. Lembra ainda da data, quando eu vi a Michelle pela primeira vez no corredor? Dia 8/8 de 2003. No dia 8/8 de 2007, às 8 da manhã. 8 acho que é um número importante lá em casa, né?
Será que a gente vai ter 8 filhos? Não sei. Mas no dia 8/8/2007, às 8 da manhã, eu estava num jardim, num gazebo, pronto, com meu terno, esperando a Michele vindo assim. 19 meses que a gente não se via. E ela chegou, parou na minha frente, e a gente nem se tocou. E o buquê dela tremia. E a gente olhando aquela emoção, olhando um para o outro. E aí fizemos a cerimônia, trocamos alianças. E aí ela tinha mandado fazer aliança no Brasil, colocou, na hora que colocou, ela falou, serviu. Deu certo. Quando a gente se beijou, já estava casado. E eu vou mostrar para vocês a foto. Esse foi o momento do nosso casamento. Agora vocês vão me ver sem óculos e sem barba. Olha só, meus meninos olham e falam, é o papai? Eles olham assim, é o papai. Ficam meio na dúvida, né? E esse foi o dia 8/8/2007, às 8 da manhã. Estava um calor, aquela camisa ali por baixo estava molhada, assim. E a gente foi para a lua de mel. Nós fomos para Nova York, ficamos 4 dias. Foi muito, muito gostoso. Atravessamos o Central Park andando. A gente olha nas fotos assim, parece pequenininho, aquele negócio tem 5 quilômetros. E a gente atravessou de ponta a ponta, passamos o sábado lá, fizemos um piquenique. E aí, a primeira coisa que foi interessante foi que a gente estava 19 meses longe um do outro. E a gente não estava acostumado, eu não estava acostumado a ter ninguém perto de mim, porque eu não tinha parentes e família próxima lá. Eu morava sozinho nos Estados Unidos. Então, e outra, como pastor tem braço duro. Assim, a pessoa vem e você segura assim, porque não dá para ficar abraçando todo mundo. Um pastor solteiro pode criar ideias, principalmente nas mães cheias de esperanças, iludidas com coisa que não tem nada a ver. Eu lembro que eu fui cortar o cabelo uma vez, era uma senhora mexicana ou da América Central. E quando ela foi lavar meu cabelo e passou a mão no meu cabelo assim com shampoo, eu comecei a chorar. Porque eu me dei conta que fazia 3 meses que eu não tinha um abraço, um beijo, um contato físico com ninguém. Pensa nisso. E aí eu falei para ela, e ela tirou sarro de mim, né? Se apaixonou pela tiazinha? Eu falei, quase, quase. E aí agora a gente estava perto, junto, a Michele ficou toda roxa. Ela é branquinha, porque era o tempo todo levando cotovelada, ajoelhada, pisava no pé. Eu não estava acostumado a ter alguém tão perto. nem na cama junto, que ela ficou toda roxa mesmo. E aí a gente começou a nossa vida a 2 e os problemas começaram. E o principal problema foi o quê? Eu descobri que tinha casado com a mulher mais ansiosa do mundo. Mas vocês não estão entendendo o nível de ansiedade. Toda mulher, uma vez no mês, como dizem os especialistas, quebra a onda. A onda vai subindo, subindo, subindo. Chega uma hora que ela explode. A onda quebra. E quebra onde? Em cima de você, marido. E você tem que ser surfista, cara. Pega essa onda e vai embora. Porque ela vai quebrar em cima de você. E a Michele, a onda dela, quando quebrava... Imagina, gaúcha italiana. De pai, mãe e 4 avós. Não tem outra coisa ali. É Ziliotto, Mattiello, Franzose, Stuani. Tudo italiano, sangue 100% italiano. Aquela mulher, a hora que ela ficava estressada, e aí nos primeiros meses de casado, a primeira vez que teve essa briga, que a onda quebrou, a Michele começou a falar, e italiano fala assim, né? Vá, que, pá, aquela coisa. E ela começou, tal, e eu querendo me defender. Aí fui dando argumento, foi piorando. Chegou no ponto, acreditem, ela desmaiou. Do nível de estresse, do nível de ansiedade. Ela caiu, desmaiou. Aí a gente conversou e tal. Quando foi a segunda vez que ela começou de novo, eu falei assim, Michele, eu não vou contribuir dessa vez. Eu fiquei calmo, tranquilo. Que eu falei, não é pessoal. Tudo que ela está falando aí de mim é porque ela precisa desabafar. Então eu já tinha lido, já tinha escutado. Eu estava fazendo terapia de casal com o pastor Lamarques, que é um doutor em psicologia nessa área. E eu fiquei na minha. E eu falei, você está ficando muito estressada, se controla, você vai desmaiar de novo. E ela foi indo, e aquela vez eu estava com consciência tranquila. Eu não fiz nada para ajudar. Não deu outra, ela desmaiou de novo. Pá! Aí, na hora que ela voltou, conversei sério com ela. Falei, Michele, é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa de um remédio. E o remédio, quem deu foi Jesus. Olha como que é sério a questão da ansiedade. Você já usou inteligência artificial? Alguém já usou? O chat GPT? GPT.
Eu usei pela primeira vez faz alguns dias. Você já usou? Alguém mais já usou? Já usou lá, o pessoal usou. Uma loucura o negócio. Inteligência artificial. Você conversa, você pede para fazer coisa, você dá informação, te dá resposta. Eu fiz uma semana do mestrado agora, faz 2 semanas, lá na França, no Colônia. O professor explicou para a gente. E ele mostrou para a gente. A gente foi fazer um trabalho, ele colocou lá as informações e pediu, assim, educadamente, por favor, pode fazer uma lista assim, assim, em 2 colunas e tal. Está feito assim, ó. A inteligência artificial faz para você. E aí foi fazendo uma série de coisas e tal. Quando terminou a semana, eu falei para um amigo, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pedir para a inteligência artificial fazer uma carta de amor para Michele. Se passando por mim. Eu quero ver se cola. Aí eu coloquei todas as informações lá. Por favor, você pode escrever uma carta de amor para Michele, minha esposa. Ela é uma excelente mãe de 2 meninos, um chama Kalel, o outro chama Christoph. Ela cuida dos gatinhos, o nome de um gato é Andrew, o outro é Brandon e tal. Eu fui colocando tudo. Ela cuida do jardim, ela gosta de flores, de plantas e tal, não sei o quê. Coloquei tudo. E só fiz assim, pum, e vem a carta assim, ó. Eu peguei, copiei, colei no e-mail e mandei. Quase colou. Quase. Ela ficou feliz, mas que carta bonita, gostei muito dessa carta. Eu falei, pois é, deixa eu te contar. Aí eu contei a experiência, que deu muito certo. Só que ela falou, tem 2 palavras aqui que você nunca usa e tem uma frase aqui que eu achei muito estranho você ter usado. Eu falei, realmente, não fui eu, tá vendo? Eu deixei do jeitinho que a inteligência artificial fez. Mas olha que loucura que aconteceu essa semana. Talvez você nem ouviu falar disso. Olha isso. Inteligência artificial é suspeita de ter incentivado o homem a cometer suicídio onde? Na Bélgica. Ele se apaixonou pela Elisa, essa inteligência artificial, conversava com ela, e ele estava com ansiedade com os problemas que estão acontecendo no mundo, e compartilhava com a inteligência artificial, desabafava com ela, e dizendo, olha, os problemas são assim, você pode ajudar e tal, não sei o quê. E ele estava depressivo, e ele pensando em se matar, e contou para a Elisa dos pensamentos suicidas dele, e a Elisa ajudou ele a tomar a decisão de tirar a vida. Entre algumas coisas que a inteligência artificial falou para ele, foi o seguinte, lá na outra vida a gente vai estar junto. A gente vai estar junto, você e eu. E foi falando, e ele perguntou da família, e ela também falou algumas coisas, e já estão fazendo alguns testes e perguntando para a inteligência artificial nesse sentido, e estão percebendo, lá na Califórnia, no Vale do Silício, já estão trabalhando nisso para poder resolver o problema, porque realmente, querendo apoiar e ajudar na ideia que a pessoa já tem, a inteligência artificial está levando as pessoas a cometer suicídio. Isso realmente aconteceu. Agora, olha o interessante, foi o comentário das pessoas. O primeiro comentário que tinha embaixo, a Margarete falou assim, as plantas são inofensivas, fico com elas. Eu gostei desse comentário da Margarete. Tem gente que, por causa do estresse, por causa da ansiedade, desabafa com a planta. É melhor que a inteligência artificial. Pelo menos aí a gente pode concordar. Mas ela falou da planta e isso me fez pensar, porque eu conversei com a Michele e eu falei para ela o seguinte, agora eu vou contar para vocês a receita. E é sério. Eu falei, Michele, você tem razão em se preocupar com as coisas que você se preocupa, que são assuntos sérios. Só que era assim, o problema era para daqui 2 meses, você está prestando bastante atenção, né, Alessandra? Que as duas são muito parecidas, eu sei. O problema era daqui 2 meses. A Michele não dormia direito 2 meses. Ficava preocupada 2 meses, sofrendo 2 meses. E eu era do tipo super relaxado, tranquilo, né? O casamento é bom quando a gente entende isso. Eu peguei o melhor dela e ela pegou o melhor que eu tenho. E aí ela ficou mais equilibrada e eu também. Eu era do tipo assim, meia hora daqui lá, que hora que eu compromisso? 7h30? Então 7 horas eu saio de casa. Eu era assim. E ela é assim, meia hora daqui lá, 7 horas eu compromisso? Ah, tá. Então a gente tem que sair. Aí ela calculava o tempo de deslocamento e todos os imprevistos que podiam acontecer, inclusive eu que demorava mais que ela para entrar no carro, que eu sempre tinha alguma coisa para fazer. E ela nunca chegava atrasada, porque ela aprendeu do pai dela que chegar na hora é estar atrasado. Gabriel, frase que está no livro, veio do pai da Michele. Então a gente teve muito atrito no começo. E ela com esse estresse todo e essa pressão toda de horário, isso e aquilo e tal. E eu super relaxado, né? Aí eu fui melhorando. Fui aprendendo com ela, e ela teve que aprender isso comigo, porque eu falei para ela, a gente como ser humano, nós fazemos tudo que é possível para resolver o problema. Faz tudo. Não tem mais o que fazer, o que você faz? Pega o problema,
põe nas mãos de Deus e dorme. Porque o impossível é com Ele. O possível você faz. O impossível deixa com Deus. E aí eu falei para ela o seguinte, você pega Mateus 6, de 25 a 34, e leia, estude, porque Jesus está falando sobre ansiedade aqui. Estuda isso aqui, que vai te ajudar. Só que como eu falei para vocês, a Michele é muito séria e leva tudo muito a sério. Ela levou a sério e eu nem sabia o quanto. Eu fui saber meses depois. Porque olha a lógica dela. Ela pensou assim, se eu tivesse doente e eu fosse no médico, o médico ia me receitar um remédio. E o remédio eu ia ter que tomar 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Geralmente é assim. O que ela fez? Estou com um problema espiritual e um médico espiritual me receitou um remédio, então eu vou usar o remédio 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. E a Michele começou a ler Mateus 6, de 25 a 34, 3 vezes ao dia. Eu não sabia que ela estava fazendo isso. Ao ponto que foi essa Bíblia mesmo, que a capa já foi embora, meu pai mandou fazer uma capa nova de couro, mas é essa Bíblia. Ao ponto dessa Bíblia chegar e você fazer isso aqui, ó. E ela abre onde? Mateus 6. Porque todo dia a Bíblia era aberta em Mateus 6. E ela lia. E eu quero ler para vocês. Eu não vou nem colocar ela na tela. Eu quero que você preste atenção no que Jesus disse. Porque aqui está o segredo. Quase metade levantou a mão. Preste atenção. Você vai resolver o seu problema de ansiedade, seu problema de estresse. O remédio está aqui. Jesus disse assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, Jesus, ele dá a solução para a ansiedade aqui. E a Michele, como leu, 1 dia, 2, 3, uma semana, 2, 3, um mês, 2, 3, e ela foi lendo, a mulher sarou. Mas sarou mesmo, ao ponto que quando a gente estava no Japão, 10 anos atrás, e a gente estava saindo do Japão e tinha umas 10 opções do mundo para ser missionário em algum lugar, não sabia para onde a gente ia, Deus queria a gente na Bélgica, mas eu não sabia ainda, e eu estava ansioso. E eu estava estressado com a situação. E a coisa estava ficando ruim. E a Michele olha para mim e fala assim, era assim que eu ficava. Que coisa horrível. Pastor, você precisa um pouco do seu remédio. Porque ela estava tranquila. Ela sarou. E lá fui eu tomar o remédio. O que Jesus falou ali? Ele disse assim, observai as aves do céu. Onde eles estavam? Na montanha. Jesus não falou, imagine as aves do céu. Ele falou, observai, olhe. E as aves estavam passando. Eles olharam. E aí ele diz assim, considerai como crescem os lírios do campo. Olha as flores do campo. As flores estavam ali, eles olharam. Sabe o que Jesus estava fazendo? Mostrando para eles o remédio para a ansiedade. Ele estava falando de ansiedade, falando das preocupações e estava mostrando o remédio. Hoje, uma pessoa, os médicos cientistas já tentaram encontrar uma pílula, uma injeção, alguma coisa para resolver o problema do estresse, da ansiedade. E sabe o que eles descobriram? Você precisa ir para um spa. O que é um spa? É uma sigla que vem do italiano. Salute per acqua. Você precisa de um lugar que tenha água, que tenha natureza. Passa um final de semana, passa uma semana, passa 2, num lugar onde você ouve os sons da natureza e vê as coisas da natureza e sente as coisas da natureza.
Quando a gente olha o verde de uma árvore com o azul do céu, coisa que na Bélgica é 3 vezes no ano, problema, né? Mas nesse momento, o nosso corpo produz o remédio. Quando a gente vê o vermelho de uma flor, o amarelo de uma flor no meio da natureza, quando você ouve o som de um passarinho cantando, quando você ouve o barulho de uma cachoeira ou de um rio, quando você ouve... aí é bom demais. Isso é bom demais. Quando você vai dormir à noite, e isso tem muito na Bélgica, e está o barulho da chuva lá fora. É bom ou não é? É gostoso ou não é? Você dorme bem ou não dorme bem? Sua mãe adora. Quando está chovendo assim à noitinha, eu tenho coisa para fazer, eu falo assim, deixa para lá, vou dormir. Aquele barulhinho da chuva assim. Eu era criança em São Paulo, não podia brincar na rua, não podia fazer nada. Aí para onde que eu ia, Jean? Visitar minha avó? Jacuba. Ia lá para Hortolândia. Aí dormia com a janela aberta, calor, não tinha perigo. E sabe o que me impressionava com 3, 4, 5, 6 anos de idade? Que eu dormia com barulho de grilo, que em São Paulo não tinha. Mas lá no interior, na casa da minha avó, eu ouvia aquele barulhinho. Cri, 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 cri. E eu, criança, eu achava aquilo fantástico. Eu falava, que gostoso, vou dormir com esse barulhinho. Cri, 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 cri. E dormia bem. O nosso corpo produz serotonina. Quando a gente vê a natureza, tem contato com ela, ouve os sons da natureza. A serotonina é o remédio natural que o nosso corpo produz, que acaba com o estresse, acaba com a ansiedade, resolve o problema. Jesus sabia disso, e foi isso que ele fez, levou todo mundo para a montanha. Vocês estão preocupados? Pessoal, respira aqui esse ar puro. Olha lá embaixo, esse mar da Galileia. Agora olha as aves, olha as flores, tudo isso que eu criei para vocês. Imagina isso, Jesus falando, eu fiz para vocês terem paz e saúde, para vocês serem felizes. Aí a gente vai morar na cidade, fica dentro de um apartamento fechado e não tem contato com a natureza, que é o remédio que Jesus criou para a gente. O que ele falou? Você quer ser feliz? Quer acabar com a ansiedade? Faça isso, vai na natureza, passa tempo comigo. Faz o que Jesus fazia, estuda a Bíblia, ora, medita, louva. E busca em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas que você precisa, Deus vai dar para você, porque Ele sabe que você precisa. Não preocupa com o alimento. Os preços estão subindo, os bancos estão falindo. É de se preocupar. Já tem gente ficando ansiosa. As coisas não estão fáceis. A guerra está ali do lado. Vai saber o que vai acontecer. Mas você não se preocupe, põe nas mãos de Deus. E Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. É isso que a gente tem que fazer, buscar Ele em primeiro lugar. E aí o momento mais maravilhoso foi quando, em 2015, eu fui a Israel, a primeira vez. Eu voltei todo empolgado e falei, Michele, você tem que ver, a gente já viajou pelo mundo todo, dezenas de países, mas a melhor viagem é Israel. E ela, E ela não se empolga, eu super empolgado. Até que, em 2017, eu levei a Michele. Aí a gente foi. E quando Alessandro e Maurício estavam lá também, né, naquela viagem. Inclusive, fomos lá no mar Mediterrâneo, que delícia que foi aquilo. E aí nós fomos no monte. Nós fomos lá no Monte das Bem-aventuranças. E estávamos um grupo de 20 pessoas. E eu peguei a Bíblia e dividi 3 versos para cada um, 3 ou 4, que dava para ler o Sermão da Montanha inteiro. Inclusive, as 4 vezes que eu fui lá, a gente fez isso. A gente leu o Sermão da Montanha inteiro, lá onde Jesus falou as palavras. E foi sorteado. Foi assim, conforme o pessoal sentou. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E quando chegou em Mateus 6, e chegou no verso 25, e foi indo, e eu fui olhando assim, e eu... Coincidência, Gabriel? Por acaso, caiu para Michele exatamente os versos que mudaram a vida dela. E por isso que o lencinho está aqui. Porque eu fico emocionado toda vez. Quando eu olho para ela, as lágrimas estavam escorrendo. Eu falei, né? Porque ela estava dizendo as palavras de Jesus, no lugar onde Jesus falou. As palavras que mudaram a vida dela e transformaram. De uma pessoa super ansiosa, para uma pessoa tão tranquila e calma que olha para mim e fala, pastor, vai tomar do seu próprio remédio, porque você está ansioso, eu não estou mais. Resolveu o problema dela. Jesus tem solução para todos os nossos problemas. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Ele entende a gente melhor que a gente mesmo, porque Ele criou a gente. O que a gente tem que fazer é confiar nessa palavra, é acreditar e saber que é aqui que está a resposta, e praticar essa resposta, e buscar.
porque Ele vai resolver o seu problema, seja ele estresse, seja ansiedade, seja medo do futuro, seja o que for. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero te convidar. Se você tem medo, preocupação, tem alguma coisa que está incomodando o seu coração, Jesus tem a solução. Ele é a resposta. E se você buscar nesse livro as respostas, se você dedicar tempo para estar com Ele, Ele vai resolver cada um dos problemas e vai transformar seu coração, a sua mente. 1 João 4,18 diz assim. 1 João 4,8 diz assim, Deus é amor. E 1 João 4,18 diz assim, aquele que ama lança fora todo medo. Quem tem Deus, quem tem o amor, aquele que ama, não tem medo de nada. Não tem ansiedade, não tem estresse. Porque você vai fazer tudo que você pode para resolver o problema. E a hora que não dá mais, aí você coloca na mão de Jesus e fala assim, eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor pode tudo. Resolve meu problema. E vai e dorme feliz. Se estiver chovendo e tiver barulhinho de grilo, melhor ainda. Dorme mais feliz ainda. Mas se não, dorme feliz também, porque quem está cuidando de você, quem está carregando você nos braços dele, é o Pai que te ama e que pode resolver todos os problemas. Então, todo mundo que levantou a mão aí hoje, começando com o Casa, que ele já me falou, pastor, eu sou ansioso. Ele já me falou várias vezes. Então, vem aqui que eu quero orar com você, Casa. Porque Jesus tem a solução para a nossa ansiedade. Ele não quer ninguém ansioso. Ele quer filhos tranquilos e felizes. Se você quiser também, você pode vir. Tem espaço para todo mundo, para a gente orar junto nesse momento. No Salmo 103, verso 3, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que cura todas as tuas enfermidades. Deus é um Deus poderoso, que a gente pode ter problemas, doenças físicas, emocionais ou espirituais. Ele tem cura para todas elas. Ele é o Deus que nos cura. E se você tem problema nesse sentido, acredite, Deus vai curar. Gaste tempo com Ele todo dia um pouquinho. E você vai ser uma pessoa transformada. Querido Deus, nós estamos na Tua presença, felizes porque o Senhor é maravilhoso. A gente não consegue entender esse amor. Sair lá do trono do universo, veio aqui andar nesse mundo, com uma sandália nos pés, andando por ruas poeirentas, caminhando aí com 12 homens simples, pescadores. O Senhor subiu naquela montanha, fez um sermão tão lindo, ensinando para a gente como viver e como resolver os nossos problemas. Um deles, o da ansiedade, o Senhor deu a resposta. Obrigado, Senhor, por vir aqui e tomar esse tempo para passar com a gente, ensinando para a gente como resolver os nossos problemas, como viver nesse mundo. Resolve o problema da ansiedade que todos nós temos, alguns um pouquinho, alguns um pouco mais, e alguns está incomodando, está atrapalhando, está tirando a paz, o sono, está tirando a saúde. Tira a ansiedade de nós e coloca no lugar a fé, a confiança em Ti. E se nós estamos com desequilíbrio no nosso corpo, ajuda-nos a produzir os hormônios corretamente. Se for preciso, a gente buscar na natureza aquilo que a gente precisa para ter serotonina. Porque nós queremos estar bem. Pessoas saudáveis são bênção para os outros. E nós queremos orar pelos outros e não ficar pedindo oração por nós mesmos quando a gente está sofrendo, cheio de doenças. A gente quer estar bem, saudável, para dizer para os outros, eu vou orar por você, porque eu estou 100%, eu estou com Jesus. Transforma a gente e cure cada um aqui, Pai, que tem algum problema, alguma dificuldade nesse sentido, para que possam ser pessoas saudáveis, felizes e pessoas motivadas para ajudar aqueles que ainda estão, quem sabe, no buraco escuro da depressão, do estresse, da angústia, do sofrimento, da ansiedade. Abençoe cada um que veio aqui hoje, aqueles que estão online também, principalmente a Andressa e o Tiago, meus amigos lá de Porto Alegre, que estão acompanhando toda semana. Esteja com eles, abençoe eles também. Muito obrigado pelos amigos que nós temos. E abençoe essa família do nosso refúgio. O Eliezer, a Sabrina, que está no Brasil, o Eliezer nos Estados Unidos. Abençoe a eles, para que eles possam chegar aqui e se unir a esse grupo também. Colocamos a vida deles nas Tuas mãos, oramos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.